Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Doutor Genaro, de lencinho, doutor Genaro. Sim. Fazia tempo que eu não vi um lenço desse. Sim, o que eu Só vou fazer? falta ter um pé de Flamengo. Mas isso é por conta. E um espelhinho. Isso é por conta desse clima do Rio Grande, que nós tivemos ontem 30 graus e hoje vai chegar a 9 graus. Isso aí me lembra Assis Brasil. Assis Brasil, nos diários que ele fazia, nas observações meteorológicas em Pedras Altas, no início do século XX, quando a poluição era provocada apenas pelo chaminé do fogão, então, e a cobertura vegetal do Rio Grande era 99%, ele fazia observações meteorológicas e disse... Quer dizer que devastaram não sei se devastaram. Não, plantaram para o desenvolvimento do país. Pô, o Nestor não diz isso aí. Para o desenvolvimento do país. Que na metade sul nunca teve floresta, como está falando aí. Não, veja bem. Não, estou falando o estado todo. E aí ele fez um... Ele tinha termômetro de máximo e mínimo, etc. E ele, num determinado mês, no mês de julho, ele relata no diário que a temperatura chegou a 40 graus, nós tivemos agora há poucos dias coisa parecida, e depois sucedida de uma tempestade devastadora. E que no mês de novembro... Nós tivemos, ele teve lá em Pedras Altas, uma geada que acabou com o mineral. Em novembro. Em novembro. Novembro. Tá. Então, o que ele... Uma frase que tem que ser cunhada em bronze. O clima do Rio Grande é anárquico. Não é verdade? Hein? Valeu? Assis Brasil mesmo, presidente. Valeu a frase. Muito boa. Muito boa. Eu gostei. Patrono da agricultura. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo. Satisfação estar do lado do meu amigo Genaro aqui, com o doutor Nestor e com o Eduardo. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado. Eu já sei que fui saudado aqui no programa. Eu quero te dizer que o do Mexe foi bem melhor que o dele, né? Foi democrático. Foi democrático. Na verdade, no meu eu fiquei esperando os amigos fazerem uma festa. Vocês não me ligaram organizando nada de surpresa. Mas não é amanhã? Mas no mês ele organizou. Festa é amanhã. Não era. Você vai fazer. Mas viu, no mês ele organizou. Aliás, tinha um povo lá, estranhamos esse de vocês no aniversário do Francisco José Mestre, nosso desembargador. Não estava bom o aniversário? Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Pô, e botou... Além do aquele carreteiro... Abriu a mão, sou Angélica Zapata. Sim. Dois carreteiros. Dois carreteiros. Se bem que um carreteiro é um falso carreteiro que foi inventado pelo Alfonsin. Eu nunca vi carreteiro de... o carreteiro de charque estava você. Não. Falso carreteiro. Já viu esse carreteiro de filé? Não, falso carreteiro. Não existe. Isso é coisa de cola fina, né? Exatamente. Falso carreteiro. Agora, o carreteiro de charque estava muito bom. Nestor, tá louco para falar? Fala, Nestor. O nosso grande pajador, Jaime Caetano Brau, dizia o seguinte: arroz com guisado não é arroz de carreteira. Exatamente. E o carreteiro tem que ser com os tuletes. Lá eles fizeram errado. Eles fizeram um guisadinho de guisado, de charque, que não tava bom. Picaram muito. Picaram demais. Aí no final veio um guisado de charque. Em compensação, segunda-feira foi aniversário do Luiz Coronel, um bacalhau. Aí risoto de camarão, né? Porque os caras agora fazem risoto com cremoso. Não tem nada de risoto. Eu detesto aquele tipo de arroz. Aquele arroz natural. Sim. Com camarão. Espetacular. Loro Fernandes, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Mais uma vez está aqui presente no teu programa. Doutor Leonardo, doutor Genaro, doutor Nestor. Essa bancada sempre qualificada. Prazer estar aqui conversando, debatendo. E é um pouco triste hoje por ter recebido algumas informações do CAGED, ainda referente à greve dos caminhoneiros, que mostram que, infelizmente, os números do desemprego têm aumentado no país. Foram números históricos, desde 2013 a gente não tinha esses números. Então, aquilo que a gente falava de uma melhora do cenário econômico acabou refletindo em junho. Aí a gente tem visto esse número desde 2013 não tão ruim. Então foram 660 vagas de carteira assinada menores do que as contratações. Então, a gente vê também os índices de confiança da indústria, do agronegócio um pouco menores. Isso
refletindo essa greve dos caminhoneiros, essa confiança e essa instabilidade. Aliás, eu não diria, política. meu doutor, eu não diria que aquilo foi insubordinação e desobediência civil. Exato. Que não é greve. Perfeito. Deixa eu tomar um chá Desobediência pra me civil. acalmar aqui, viu? Cuidado que Deixa eu tá tomar um quente. Tá pelando o chá. Vamos ver. Ei, cuidado. Queimou a boca. A Eu sei. qualidade mas que sanita beijo está... delicado. Não, mas esse chá aqui, passarinho não bebe. Tem alguma coisa diferente Não. dentro Esse desse chá eu batizado. Tem um pouquinho de Isso rum. é chá sânita, não mente, fresquete. Isso aqui, sabe onde é que Isso aí tu serve esse encontra, chá? sabe onde é? Na Panvel e no Não, Zafari. esse chá aqui Onde só tem? serve no Palácio de Buckingham. Eu quero dizer uma Também. coisa, Paulo Chega. Sérgio. Depois que tu dissesse aqui, depois que eu conheci aqui no programa a linguiça Castro, passei a só comprar a linguiça Castro. Então agora a dica é o Chá Sanitas. Você tá fã da linguiça dessa. Sanitas. Aliás, depois vai ter o jeton de vocês olha, aqui. Ó. vou ganhar. É o kit que todos vocês vão ganhar. Olha, esse Pra é- levar, não, Pô, mas pra levar. já vou garantir o meu aqui. Não, pega porque não tá sobrando. não é pra todo mundo? Não é. Só tem Olha, 3 por aqui. onde anda o Denilson? 2 agora. Depois que o Denilson aqui foi pro Palácio Piratini, desapareceu do não, mapa. ficou, tá uma máscara, vou dizer uma coisa. máscara. Nem uma máscara, um mural. Um mural. Mural. Mas falar nisso, Tio, falar em notícias tristes, a do Rigoto não se candidatar. Olha, eu estou muito triste e aborrecido com isso. É uma pena que não se concretize a candidatura do Rigoto. Também acho que é um grande homem público. Teve uma grande Aí contribuição. depois, se o Denilson aqui vier no programa, ele vai explicar por que essa demora do PMDB, que foi o governador Germano Rigoto acabou desistindo. É coisa que eu gostaria de entender melhor, embora estejamos aí sob já a égide da lei eleitoral. O Rigoto com uma bela perspectiva de se eleger, né? Exatamente. Me parece, com um homem com prestígio. Vem pra cá, Nestor. Está muito longe da gente. Pode falar, eles vão te focar agora para te falar. Não, tu tá falando, tá focando em mim, gostaram de mim? Eu tô achando uma lástima, porque o governador Rigoto, nosso amigo, eu não gosto da expressão quadro, porque um quadro é uma expressão petista, mas é uma figura notável, foi um excelente administrador, um homem puro, um homem liso e com prestígio, né? E com conhecimento olímpico, né? Da economia do país, por isso que é lamentável que ele não tenha se candidatado. Por razões de ordem pessoal, inclusive onde eu vi no jornal, num dos jornais daí, que não o nosso melhor jornal, que é o Sul, né? Que ele teria problemas aí. Problemas não, teria razões de família, que está com um netinho, uma netinha e que queria ficar mais dedicado à coisa. Tudo bem, E ele usou um outro argumento interessante, Paulo, acho que para nós trazemos aqui para o debate também, que é a questão do fundo partidário, essa excrescência absurda que foi aprovada recentemente no Congresso Nacional, 3 bilhões de reais, que vai gerar uma reeleição da maioria dos que já estão. O nível de renovação vai ser muito pequeno. Eu E ele usou calculando em São 2 milhões para 25%. deputado federal e ele receberia 1 milhão. Para e meio. uma vaga de Senado. Para uma vaga de Senado. Olha, eu estava calculando 25% de renovação, não vai acontecer? Eu acho que Nem não. perto. Não, nem perto disso. Nem perto. E Denilson aqui, rapaz. Estava escutando aí as Outro dia um amigo aleivosias. meu, que é conhecido de todos vocês, me ligou. Tu sabe o que é saudade? Saudade. Uma definição de saudade. Não, eu vou te dizer, saudade é sentir falta. Eu estou sentindo falta de ti. Estou retransmitindo isso aí, viu? Muito obrigado. Já não é mais aleivosia, não tem falsete, Não, já acabou. Retira a leivosia. Retirei, já retirei. Mas é verdade, o governador Sartori realmente tem me botado no trabalho. E eu não me... Tu até emagreceu, tio. Não me arrependo. É comida lá do palácio? Metido, o pessoal gosta disso, que lá com Sartori tudo é contadinho. Não, tudo Você tem tomado muito aquele vinho rosé de Antônio Prado? Lá no De garrafão? De garrafão? Garrafão. Não, lá no Palácio não tem, mas quando se pode sair, nós tomamos sim. Esse de Antônio Prado? Jogamos uma canastra e tomamos um vinho rosé. Oh, maravilha. É bom. Cremerse, Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul, alerta que o bronzeamento artificial pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. Viu, doutor Genaro? Sim. O procedimento é proibido em inúmeros países. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte seu dermatologista. Cremerse, ações efetivas pela saúde. Por que o governador Germano Rigoto desistiu da candidatura ao Senado? Eu estou, como a maioria do Rio Grande, lamentando isso. O governador Rigoto
alguém falou em quadro. Eu não gosto da expressão. Ele é o time inteiro. Exatamente. É um time importante. Mas quem explica isso é ele mesmo. E ele tem as suas razões. E se conversar com o governador Rigoto, as pessoas acabam se convencendo que ele está certo. O Rigoto faz falta em qualquer eleição. Imagine como ele fará falta no Senado da República também. Mas é uma opinião, é uma posição, é uma decisão pessoal do governador Rigoto, que deixa de ser candidato, mas não deixa de ajudar. Ele está muito engajado, ele vai participar ativamente ainda da política do Rio Grande. Não é uma pena, eu estou lamentando assim, hoje é um dia muito triste. E a gente não pode falar em eleição, mas já que ele saiu, a gente pode dizer uma eleição praticamente certa. Exato. Muito dificilmente ele não se elegeria senador. Né? Então vamos. E agora, para onde vai o PMDB? O PMDB está... Não, para o Senado? Para o Senado até tem muitas especulações e tem muitas conversas. A política, imagina, uma vaga no Senado tem que ser discutida, é importante. É importante para o Rio Grande, é importante para a coligação. A coligação, que está andando muito bem. Não pode mais, né? Senão seria uma boa opção. Mas é verdade. Sabe que na outra vez, quando o Beto Albuquerque foi para vice-presidência, saiu. O Edenilson quem pode ser. Mas não, ainda eu prefiro trabalhar mais tranquilo. E quem é o candidato do PMDB ao governo do Estado? Olha, o pré-candidato? Dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto nós vamos anunciar. Será o... E o candidato a vice? Juntamente, vamos anunciar governador, vice-governador, as 2 vagas do Senado, uma grande nominata de deputados federais e estaduais. Olha, estamos indo bem para uma junção de forças que eu acho que tem tudo para dar certo e principalmente para unir a grande maioria dos gaúchos. Hoje o Edenilson aqui é o principal secretário. Aliás, isso é o que está faltando. É o principal secretário do governo Sartori, viu? E homem de múltiplas tarefas, eu conheço. Mas não sei. Inclusive com a articulação política do governo. Não é o mais importante, não tem muitos secretários importantes. Não, é a nossa opinião, não é? Sim. Mas tem muitos secretários importantes. Agora vai ser uma eleição interessante e atípica, né? Uma eleição curta, 40, 45 dias. E com custos altos e recursos reduzidos. Quer dizer, é um negócio complicado, né? É uma equação que não fecha. Os custos quase ninguém quer baixar. Exatamente. Então tu tem os custos altos e os recursos reduzidos. Isso aí é uma coisa complicada. E com uma ação mais efetiva ainda das redes sociais. Claro, por óbvio, né? Porque a cada ano as redes sociais ampliam... Esse é um fato novo. Será que vai ter influência dos russos aqui no Brasil? Com certeza, dependendo do Trump. O russo elegeu o presidente americano. Dependendo do Trump. Acho que eles não estão muito interessados. Acho que não. Aqui no Brasil não. Acho que não. Agora parece que a França vai fazer uma intervenção nas eleições na Croácia, na próxima. O Edenir disse uma coisa... tu achasse, não vi a tua opinião, Lamarca, sobre a Kolinda, a presidente croata. Achei muito simpática ela. Muito simpática. E eficiente, é verdade. E torci pela Croácia, né? É verdade. Torci muito pela Croácia. Mas até o Macron torceu pela Croácia. Pois é, tu viu que é um mas um exemplo, né, Paulo? Um exemplo, um estilo de futebol encanta. Pagando a sua passagem, indo junto com a população croata, estando no meio da população, pagando seus ingressos. Imagina se algum dos nossos presidentes ia fazer Mas o Temer devia ter feito, de vez no meio da torcida. Será que ele ia no meio da torcida? No meio da torcida. Quer que ele não volte para o Brasil? No meio da torcida. Quer que ele não volte para o Brasil? O problema é chegar até o que ele fizesse isso. Não, claro que eu queria que ele fizesse. Que ele pudesse fazer, exatamente. Ou que ele fizesse, não voltasse mesmo. Mas será que o Rodrigo Maia está preparado para assumir? Aliás, já no cenário federal aí, hoje tivemos uma definição desde ontem do Centrão apoiando o candidato Geraldo Alckmin. E eu acho que a partir de agora a gente começa a ter um cenário mais... O Flávio Rocha vai apoiar o... O Flávio Rocha
se licenciou da candidatura, mas o partido sim. Vai apoiar, sim, então, vai apoiar o Geraldo Alckmin. Hoje a gente já vê reflexos. Ele está formando um arco grande. Hoje a bolsa já subiu 2%, o dólar caiu 3%, 4%, mostra uma estabilidade, um cenário mais estável. A grande diferença era o candidato Ciro Gomes. O investidor, ele olha, o grande problema hoje é como o Ciro Gomes iria se portar e que ele poderia pegar esse espaço. Ele está no caderno de jornal aqui, Destemperados. O Ciro Gomes é aquilo que se conhece desde Maquiavel. Tem que cuidar que nós estamos já na égide da lei eleitoral. Tu não pode fazer proselitismo. Eu não vou fazer proselitismo. Eu estou simplesmente dizendo... E nem uma pau nele. Eu não vou fazer eu vou qualificar do ponto de vista de uma visão histórica, e não maquiavélica, mas que vem de Maquiavel. Numa visão, o Ciro Gomes é o déspota esclarecido. Porque não é. Não é. Não, porque o déspota esclarecido precisa ter um certo nível de comportamento. Não tem. Não tem. Desculpa. Não, de comportamento ele é um pré-candidato de comportamento e o Paulo Sérgio disse o seguinte, nós podemos falar sobre fatos. Ele agora, numa televisão... Hoje ele já é candidato. Já hoje chamou um jornalista de filho da truta. Não, uma procuradora. Isso não é coisa de um déspota esclarecido. Não. Isso é coisa de um destemperado. Isso aí é uma coisa, mas a postura dele, do ponto de vista político, ideológico, é do déspota esclarecido. É um homem perigoso, né? Porque a mim parece o projeto acabado de um ditador. Mas não, ele já passou por 8 partidos. Exatamente. Mas isso não é coisa. O déspota se coloca e vai. Ele é uma libélula. Foi o ministro está fazendo. Hein? Foi o ministro está fazendo. Foi do Itamar Franco. Existe uma coisa, Paulo Sérgio, nessa eleição. Também, sim. Nessa eleição tem uma coisa que sempre foi importante, mas é mais importante ainda pelo número de candidatos, que é o chamado tempo de televisão. Isso vai fazer uma diferença enorme. Foram 4 minutos agora, foram agregados na campanha do Geraldo Alckmin. O que Bolsonaro tem 8 segundos. Acabou de matar a candidatura do Bolsonaro, essa migração. Ficou 8 segundos desses partidos para o Geraldo Alckmin. Eu ouvi uma notícia hoje, 8 segundos. Assim, ele e a Marina não tem mais que 15 segundos. Menos que o Enéas. Mas é menos, ele tinha 15 segundos, o Enéas. Então eles têm que se acostumar com a metade. Mas aí ele pode aparecer com a bazuca na mão, com a metralhadora, vestido de super-homem. Ele vai ter que fazer mensagens muito diretas. Eu estou exagerando, mas ele vai ter que trabalhar assim. Mensagem social. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, Singular, Carmener do Chile e os tradicionalíssimos vinhos de Portugal. Os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa serra. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Aliás, a Vinhos do Mundo foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Atenção, cooperado Unicred. A atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma maravilhosa viagem à Serra Gaúcha. Acesse unicred.com.br/central RS e coopere com a gente. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. E agora vamos ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates. Uma médica espetacular está participando das quartas-feiras aqui no Pampa Debates Mulher. É claro que eu sou o coordenador do Pampa Debates Mulher, né? Com a doutora Daniela Cornélio. Então, ele já anunciou. Doutora Daniela, por favor. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário.
Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Quarta-feira estará conosco aqui. Aliás, a doutora Daniela é da equipe do doutor Gilberto Schwartz. Exatamente. O nosso presidente da Academia Sul-Rio Grande de Medicina. De múltiplas... E mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Médico. Sócio do Grêmio Futebol Porto Alegre. Com a equipe maravilhosa. Toca piano. O doutor Gilberto múltiplas tarefas. Paulo, é completo. A audiência do programa impressionante. Recebi várias mensagens aqui elogiosas ao programa, não a minha pessoa. Todos elogiando o nosso... Todos elogiando o Paulo Sérgio. Minha mãe mandando um beijo para ti aqui. Uma foto tua, inclusive. Eu preciso fazer um reparo com relação àquele comercial da Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo não está fazendo justiça aos vinhos da campanha. Não são os vinhos só da Serra. Cruzilhada já tem vinho bom. Maravilhoso. Né? Vinhos da Uruguaiana já tem vinho bom. Né? Tem muito gringo da Serra lá. Sim, exatamente. É isso que eles estão... Mas hoje, a história é aquela. É o estado que dá certo, né? Hoje eu tive com a minha comadre, encruzilhada, com vinhos bons, o Carraro tá lá, Cruzilhada? o Valduga. Fala o estado que dá certo, que me dá um choque. Não, eu tô falando em algumas coisas do estado que dá certo, por favor. Algumas coisas. Por favor. Correto. Hoje eu tive conversando com a minha comadre, Janete Lontra, que é presidente do Badesul. Ela estava me falando, o Badesul está financiando hoje, que é um dos pontos fortes da economia, ou que vai se fortalecer da economia do Brasil, que é a cultura da azeitona. Fazer oliveira. É uma cultura emergente. Aliás, o azeite de oliva no Rio Grande do Sul, e aqui eu vou fazer o merchandise do meu querido colega Arno Verlang, né? O Arno está produzindo azeite ali perto de Santa Maria, 0,1 de acidez. Quer dizer, é um dos melhores azeites do mundo. Isso está lá em Cruzilhada, está em Cachoeira. O Batalha tem um projeto espetacular. Está em Cachoeira. Está lá em Cachoeira. Aliás, e começou em Cachoeira. O pioneiro Olivas do Sul. Exatamente. Agora, o pioneiro foi isso. Genaro, é um novo lado do Rio Grande. Sem dúvida. Que é uma coisa extraordinária. Mas nós estamos anos luz. A oliveira tu planta uma vez, ela dura 1000 anos. Exatamente. Em algum país da Europa, na Itália, em alguns tem escritura pública dos pés de oliveira. Sobre herança sobre política nós podemos falar, né? Não falando de candidatos, né? Eu estava vendo agora os pré-candidatos, alguns, né? Que eu gostaria muito que se elegesse. Porque eles dizem assim, qual é o problema do Rio Grande? Não, nós vamos cobrar dívida. Bom, todos os partidos já passaram por não cobrar dívida, coisa, né? Porque essa dívida, os caras não vão pagar, esquece. Não, a maioria... Deveria até ser repassada para a iniciativa privada, para tentar que os escritórios cobrassem isso, porque não há capacidade de até porque muitas das empresas já não existem mais. Então, o primeiro ponto é. O segundo é a Lei Candir. Pô, mas isso já está sendo tentado agora, também não deu certo. Então, quer dizer, as propostas, os incentivos, vamos acabar com os incentivos, mas os incentivos que são hoje, sangram os cofres do Estado, são contratos perfeitos e acabados que tem que ser complementados. Pode dizer, não dá mais, nem pode dar mais, nem esses governos dão mais, porque não pode, agora não há caixa para isso. Então é o seguinte, eu queria que eles se elegessem para eles mostrar para nós essa fórmula mágica, como é que eles fariam o Estado pular dessa penúria que nós vivemos, induzida por anos aí de problemas, como é que eles fariam no governo? Como é que eles resolveriam o problema? Porque eles prometem pagamento em dia. De onde? Como? Mas o Reis, e vão seguir prometendo na campanha. E como fizeram a vida inteira. De onde sai? Não precisa dizer, eles mentem. Mas acredita quem quiser. Sim, exatamente. A gente não pode falar, mas só tem um. Até agora, eu só ouvi de um candidato. O ponto, acho que o Eduardo vai concordar comigo, que nós nos encontramos sexta passada e falamos sobre isso. Só um dos candidatos falou efetivamente em reduzir radicalmente o tamanho do Estado. Que aí sim, é a partir disso que nós vamos ter uma... Mas o candidato disse se ele vai conseguir isso com a Assembleia. Ele combinou com a Assembleia. Combinar com os russos. Ele tem partido para ter maioria, ele tem que dizer isso junto. Aí eu acredito nele. Se esse pré-candidato disser como ele vai fazer uma maioria na Assembleia e qual é o tamanho do seu partido, aí ele pode falar isso. Agora, dizer que vai reduzir o Estado sem ter apoio da Assembleia,
o governo do Estado tentou reduzir o Estado e muito, mas não teve apoio da Assembleia. Então, qualquer candidato que vier dizer que vai reduzir o Estado, ele tem que dizer como ele vai fazer a maioria na Assembleia. Aí sim ele passa a ter credibilidade. Porque querer diminuir, todos nós queremos. Mas eu acho que tem que manter. Não, tem que manter. Como diz que vamos fazer. Isso não existe. O Estado tem que ser eficiente. Vamos fazer. Nós precisamos dos deputados. Mas tem aqui a Marquesan assumiu prometendo aumentar imposto, que aumentar imposto. Prometendo privatizar, não deu um passo para privatizar a Carris, que precisa ser privatizada, a Procepa. Nenhum passo. O problema da Carris, eu acho que ninguém quer a Carris. Mas nem de graça. Agora eu só discordo. Então fecha. Eu só discordo do Sequim no seguinte aspecto. Eu acho que eu fiz questão de frisar. Até agora, só um pré-candidato falou. O governador Sartori nem pré-candidato E ele fez ações realmente no sentido de diminuir o tamanho do Estado, em que pese eu acho ainda um pouco tímidas. Olha aqui, o Simões de Canoas. Mas fez, só para concluir, Paulo, o que eu só discordo do Sequim é o seguinte: não é um senso comum de todos nós, gaúchos, nem todos os candidatos. São poucos que estão enfrentando esse tema. Pouquíssimos que estão enfrentando esse tema. E a propósito do que o Nestor falou, eu acho que por aí que passa realmente... Os da direita falam nisso. Boa tarde, Paulo Sérgio. O ex-governador Rigoto não será candidato porque eles não querem candidatos honestos. Não. Simões, quem é que disse isso? Simões está dizendo isso. Simões, como quem eles que não querem? Ele tem que dizer o eles. Paulo Sérgio, o partido de Janaro promoveu o golpe para tirar a Dilma em razão de 10 milhões de desempregados na época. Hoje tem quase 14 milhões de desempregados. E a culpa é dos caminhoneiros. Por favor, Janaro, Jorge do Carmo de Tapes. O meu partido não tem partido. Mas parece que tem. Eu nunca tive partido. Rica cara de arenista. Eu nunca fui filiado a partido nenhum, pelo amor de Deus. Eu rica cara de arenista. Partido do Janaro. Eu nunca fui. Eu fico estupefacto com essa história do golpe. Sabe por quê? Porque que golpe é esse feito e coordenado por um ministro do Supremo Tribunal Federal? Mas qual é o golpe? Não, isso aí é... E os caras vão abrir a boca, universidades, fizeram o curso do golpe, mas vão catar coquinho. E o ministro indicado pelo partido que vão se coçar numa tribuna. Você dizer uma asneira, mas é uma asneira muito grosseira. É um negócio, é aquela mentira repetida 1000 vezes. Isso é Goebbels, né? Isso é Goebbels. Paulo, eu respeito a opinião do telespectador aí, mas o que foi feito na economia com essa greve dos caminhoneiros, não existe nenhuma empresa que vá conseguir trazer esse resultado. Não vai recuperar. Nenhuma. Esse ano não consegue recuperar. A rigor não recupera mesmo. De um só setor. A rigor não recupera mesmo. Não recupera, não tem. Então, vai sair do zero para lá. Agora, aquilo que passou, acabou. O que era para ser uma greve, que seria uma greve para melhorar o sistema político, que foi o que se vendeu e coisa, na verdade era só para mudar o tabelamento de frete. Hoje o aumento da inflação, aumento dos custos, está inviabilizando onde uma série de caminhoneiro, o pequeno caminhoneiro autônomo não ganhou nada. Nada. O cenário econômico do país é muito ruim há bastante tempo. Não criado pela paralisação dos caminhoneiros, apenas piorado. Estamos com escassez de gestores na área pública nos 3 níveis. Jorge Lisboa, Guelzer de Erechim. Muito bem. Agora colocou exatamente isso. Tudo bem. Se soma a incompetência administrativa com a greve, com a insubordinação do governo, aí é o caos que a gente tem. Um amigo nosso não esperou. É a tempestade perfeita, né? Um amigo nosso não esperou pelas eleições. Antes mesmo delas se realizarem, ele partiu, foi embora para os Estados Unidos. Não é aqueles que promete, foi o Diego Casagrande. E o Diego Casagrande, que é um talentoso jornalista, já trabalhou aqui na Pampa, aqui com o Paulo Sérgio, temos uma amizade de 20 e poucos anos, e ele era um sujeito esperançoso, assim, que tem uma hora que vão punir, vão acertar o país. Eu dizia, Diego, não vai. Quando ele foi embora, ele disse, Nestor, eu vou embora também, porque tu sempre me dizia que eu não tivesse esperanças, realmente eu acabei perdendo as esperanças. Nestor. Porque a história do país é uma história recheada de conchavos, de acertos. Foi assim com a independência do Brasil, foi assim com a República, foi assim com os períodos democráticos das legislaturas dos presidentes da República. O Brasil repete uma história de mais de 500 anos, sempre no sentido de não levar nada até as consequências mais extremas. Desde a carta do Pedro Vaz e Caminha. Está pedindo emprego para o filho. Bom, então, nunca nada é levado à sua consequência máxima, no sentido de criar uma situação onde se respeita as instituições, onde a gente tem um mínimo de
vamos dizer assim, de esperança de que realmente as coisas sejam para valer. Nada é para valer no Brasil. O que me parece é uma desesperança. Nenhum dos poderes. Foram 21 mil declarações entregues de quem sai de imposto de renda, declaração definitiva, que quando tu sai do país tu entrega uma declaração definitiva de imposto de renda. No primeiro semestre foram 21 mil entregues. No ano de 2017, isso foi durante o ano inteiro. Isso quer dizer que o primeiro semestre de 2018 já fez o mesmo número de pessoas indo embora do que do ano anterior. Hoje vamos ter um programa brilhante. A presença de Nestor Rain, uma das mais inteligentes pessoas de Porto Alegre. Que qualidade, que homem admirável. Desculpe, mas não posso dizer o meu nome. Também. Isso aí é jogada ensaiada. Isso aí tudo. Saiu do telefone dele aqui. Isso aí, eu vi ele escrever, eu achei estranho ele escrevendo aqui do meu lado. Ficou vermelho. Vou deletar aqui. Vem cá, tia, tu combinou com alguém isso aqui? Vou deletar aqui. Ou não pode dizer o nome? Convenhamos, tia. Tá bem. Tá bem. Agradeço, de qualquer forma. Claro, agradeço de coração sensibilizado. Manda mais, toca a ficha. Léo Reisenheder mandou um abraço para o Paulo Sérgio. Quem? Léo Reisenheder. Vocês estão hoje, parabéns, olha que está chovendo de e-mail aqui. Está nos acompanhando, um abraço, Léo. Então o Renato nos mandou aqui Paulo, estamos na campanha de não reeleger. É isso. Mas não existe, vão reeleger mais de 80%. É impressionante. De quem está aí. Leandro de Dois Mãos, boa noite, Paulo Sérgio. Ótimo programa. Pergunta para o Sequim se os candidatos do MDB são todos fichas limpas. Se não forem, não entram de candidato. Não pode. Não pode concorrer? Não pode concorrer. Isso é todos, dá para garantir que o que for candidato é ficha limpa. Olá, Paulo Sérgio. Boa noite. A política no Brasil é muito suja e pobre. Então hoje não confio em ninguém. Tinha que terminar com o tal regime presidencialista. Este não deu certo. Vamos para outra, meus amigos. Nós temos verdadeiros vândalos no cenário nacional destruindo a política e o próprio judiciário. Veja bem, o Sequim falou. O Sequim falou dessa proposta de redução, de enxugamento do Estado e depois o confronto que teria o governador, e certamente terá, com o Congresso. A diferença é exatamente a concomitância das eleições. Veja o que aconteceu na França. Na França elegeu o presidente da República e 2 meses depois a eleição para o parlamento. Ele fez a maioria. Quando ele vai para a eleição, com a força do Palácio de Eliseu, né? Ele, presidente da República, eleito, ele faz maioria. E hoje está governando, com alguns problemas lá, mas está governando em céu de brigadeiro. Agora, aqui na concomitância tem todos os conchavos e aí tu sabe o que é que dá. Mas não citaram o principal problema da democracia brasileira. O principal problema que não dá certo, que presidencialismo, parlamentarismo, nada vai... Esse é o problema. É o problema de ter 37 partidos. Não, isso sim. Ninguém parlamentarismo tem que ter partidos. 37 partidos. Para mim... E esse presidencialismo de coalizão também não funciona com 37 partidos. E o parlamentarismo menos ainda. Claro que não. Não, e nem o Congresso funciona, porque você imagina 37 lideranças, ou 30, eu não sei quantos tem o Congresso hoje em dia, mas deve ter mais de 20 lá, lideranças para fechar a prioridade da votação. Não, depois aqui na Câmara de Vereadores tem 14 ou 15. São partidecos, partidos de aluguel. Sim. São partidos de aluguel que estão aí para vender tempo de TV e para cooptar cargo, para conquistar cargo. Para receber recursos do fundo partidário. Quer dizer, isso é, a meu sentido, Paulo Sérgio, a reforma das reformas, a primeira das reformas, depois nós vamos ver para outra, reforma tributária, etc. E tal. Mas a reforma das reformas é a reforma política, que, aliás, foi o grande equívoco do Supremo, quando declarou a inconstitucionalidade daquela lei da cláusula de barreira, que se arrepende até hoje. Mas o Supremo é o Supremo, como dizia o Rui Barbosa, é o tribunal que pode errar por último. Né? Pode errar. E errou. A esquerda mais fanática e a direita mais fanática se aproximam em 2 pontos que são... Os extremos se aproximam. Claro. Primeiro, são extremamente estatizantes. Os dois, é verdade. Estatizantes. A direita e a esquerda. A direita furibunda. E a segunda coisa que a direita e a esquerda furibunda têm toda a razão. Essa eu não aprovo a prática, elas têm isso em comum, mas tem uma coisa que eles dizem que eles estão certos. Aqui só vai mudar e vai demorar porque o sistema econômico, nós temos um padrão e um número de consumidores muito grande, então é uma economia muito aquecida, é muito
muito, vamos dizer assim, atrativa. Forte. Ela passa por esses ciclos, é uma economia forte, né? Mas isso só vai funcionar o dia que houver uma revolta popular, um quebra, um banho de sangue. Ontem já preconizaram a revolução. Eu não. Que é a revolução Paulo Sérgio, eu não estou dizendo que eu não estou preconizando, estou dizendo que eles estão. Porque é o seguinte, as pessoas estão vendo que a nação vai para o buraco sem fazer reforma da Previdência. Vai começar daqui a 2 anos, esse mesmo atraso que tem no Estado, vai começar com as aposentadorias federais. E as pessoas querem ignorar isso, as pessoas não querem saber de tocar nesse assunto. Bom, vai explodir. O Júlio de Gravataí, quero deixar claro para os senhores um comentário, especialmente para o doutor Lamacchia. No século XX, as eleições são decididas pela internet, não pelo horário eleitoral gratuito que ninguém vê. Foi o que eu disse, nas redes sociais. Que vão ter um papel... nas redes sociais. Vão ter um papel... Aliás, elegeu o Obama. Obrigado e o Trump. Pelo comentário. E o Trump também. Mas foi começou... Obama. A primeira experiência Nordeste, foi o Obama. Nordeste, Centro-Oeste, ainda o horário eleitoral é muito forte. Está dizendo aqui... Tem um peso muito forte. Porque lá ainda é o regime das capitanias hereditárias. Nós entendemos o horário eleitoral só aquele que para a televisão meia hora. Não, o que vale são aqueles pequenos anúncios. O pequeno reparo sobre o Nordeste. Vale. O Ceará já nos ultrapassou em termos de qualidade de educação. Crianças gaúchas que se mudam para trabalhar nas fábricas lá precisam passar por um período de adaptação de 6 meses para alcançar as pessoas. Mas seu irmão. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha está sempre mais economia para você. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata da região. É para você cuidar do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault na capital e região metropolitana é a Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Um abraço ao Sérgio Gabardo e ao Zé Laitano, que está lá em Pelotas nos assistindo. Meu nome é Arlete Viana. Todos esses candidatos, ela dá nome de candidato que eu não posso dar, que tem pouco horário na televisão, deveriam usar o horário só para chamar o seu canal no YouTube, onde lá fará a campanha. Não tem para ninguém. Exato. Mas se o Ciro Gomes fosse uma pessoa normal, ele seria um candidato sério a presidente da República. Só que ele é um sujeito que vai se matar sozinho. Ele vai indo, vai dizer uma asneira transcendental, vai dar bobagem. Com relação à esposa dele, perdeu a eleição no outro dia. Caiu na pesquisa. Eu vi que ele entende de mulher, ele disse que a Patrícia Pilar só tinha a obrigação de dormir com ele. Dormir com o candidato. No outro dia ele perdeu 10 pontos. É engraçado, os convidados criticam a corrupção, mas elogiam a união dos partidos no Centrão, que protege os corruptos. Não é incoerência isto? O Marcelo Portes. Mas quem elogiou aqui isso? Nós apenas fizemos uma constatação. Fizemos uma constatação da força que o Alckmin estaria trazendo. Não, ele falou de um fato. Não, ele falou do fato. Que ela estava trazendo. A repercussão disso na TV. Ele deixou entender que era uma boa. Que era uma força ao candidato. Paulo Sérgio, agora, se não foi dado o elogio, eu vou dizer. O elogio é no sentido deste centro ir para um de centro. Seria uma escala que você ficasse aonde estava. Dessa forma pode ser. Esse é o elogio, a coerência. Se é bom ou não, é por conta dos eleitores. Mas que eles foram coerentes, foram. Agora, a respeito das reformas que o Genaro estava falando da política, eu tenho muita dúvida sobre se não seria necessário realmente a gente ter a figura de uma constituinte exclusiva. Porque a reforma política ela vai ter que adentrar em tantos aspectos constitucionais e tem alguns temas que eu acho que uma constituinte exclusiva, com uma definição de mandatos de parlamentares só para fazerem a Constituição, não podendo se eleger depois, poderia ter um resultado... É a única solução. Porque eu tenho dúvida. Eu acho que é a grande solução. É fazer uma constituinte como fazem, conclave. Conclave significa dizer, pega os caras... É um negócio religioso aí? Não, é do Vaticano. Pega sei lá, 200, 300 sujeitos, elege, encerra numa sala com clave, com chave, né? Diz assim, daqui a 100 dias vocês saem daí com um projeto constitucional. Se a fumaça branca sair, é porque o projeto está... não sai. Mas uma coisa... Aliás, é a única saída, é capaz de sair. A questão da constituinte exclusiva, veja bem, a questão das constituições era uma bandeira da OAB antes de 88, e eu batalhei muito por isso. Mas o Lamacchia é contra isso.
Não, a consciência exclusiva é a saída. Porque com esse parlamento, com essa composição político-partidária, não sai o que eles querem. Vem cá, tu pega a bancada nordestina, que tem o país como ainda se fosse uma capitania hereditária. Mas eu tenho dúvidas. Por isso que tem, se um presidente com legitimidade, deixa ele falar um pouquinho. Um presidente com legitimidade pode fazer isso, convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva. Pode. Agora não pode ser nem um presidente que ganhe com uma minoria cambaleando. Ele não vai. Falar do Centrão, mas quem o Renan Calheiros está apoiando que eu não sei, eu estou meio em dúvida. PT. Não. Tá apoiando o PT. Tá apoiando o PT. Quadrilheiro de Alagoas? Vai fazer aliança. Não. Tá apoiando o PT. Parabéns. Não. Como sempre, a bancada está um show. A propósito, combinar. Vocês todos de azul estão combinando. Eu acho que particularmente devem de azul. Tu particularmente, Paulo Sérgio, quando veste, eu gosto muito. Regina Breda. Isso é pra você ver. Não é só o Nestor que tem elogio. E 3-3 os engravatados contra os sem gravata. Exatamente. Os com contra os 100. Paulo Sérgio, gostaria que comentasse como ficou a questão dos 5% do gás boliviano que o Eduardo Cunha estava recebendo na cadeia para não delatar Temer. Deve estar recebendo ainda, já que não abriu a boca. Parabéns pelo programa, Manuel do Eldorado. Só para o Manuel, deve estar na mesma resposta que o Lula tem que dar quando tomaram a refinaria da Bolívia. Da Bolívia? Da Bolívia. Deu de graça para a Bolívia, então a resposta que o Manuel... É Manuel? Quer? Manuel do Eldorado. O Manuel do Eldorado está esperando esta resposta. O Lula vai dar as duas respostas. Esta do gás e também... Aqui ele entregou a incorporação do patrimônio brasileiro. Tudo com o Lula. Ele também está na cadeia junto com o Eduardo Cunha. E tomaram no vulgar na mão grande, porque nem o governo brasileiro cogitou de uma ação... Não, foi combinado, o Lula passou, pode pegar, ele e a Dilma deram a refinaria, entregaram o patrimônio de graça, combinado, fizeram de conta que foi uma intervenção, não foi nada. Isso aí é o que a Margarete Thatcher disse, os socialistas gastam até terminar o dinheiro dos outros. Foi assim. Não é isso? Foi o que o Lula fez. Paulo Sérgio lastima a desistência do governador Germano Rigoto em concorrer ao Senado. Com certeza teria meu voto, pois se trata de um político sério, acima de qualquer suspeita. Estou amigo de Dilon Camilo. Estava mandando dizer isso. Aqui eu quero pegar esse da Barra do Ribeiro, que chegou aqui, deve ser te elogiando, Nestor. Tomara. Uma reportagem afirma, conforme foi votado no Congresso do ano passado, haverá em torno de 3 bilhões de reais para o financiamento de campanha. Por causa disso, a renovação da Câmara Federal e Senado será mínima. Logo, passo a deduzir que os eleitores serão comprados. Então, o povo é corrupto. E passamos o tempo todo pensando que os corruptos são apenas os políticos. Será isso? Luiz Eduardo Fraga, da Barra do Ribeiro. Muito bem. Um abraço para o Luiz Eduardo. Mas faz muito bem. A análise dele é muito boa. Nós não somos corporativos na Barra do Ribeiro. Nós trabalhamos pelo bem comum. E ele deu uma opinião de ordem geral muito importante. Olha, que show, olha, vocês estão de parabéns, muitos e-mails. Paulo Sérgio, não pode falar em política, mas dar Paulo Bolsonaro, ninguém deu Paulo Bolsonaro aqui, quem deu Paulo Bolsonaro? Não. Quem é que deu? Chagas, acorda-te. Apenas reclamamos que ele está com pouco tempo. Que medo esse homem está metendo nas pessoas, inclusive em vocês. Não. O que eu lamento no país, o que eu lamento no país, que é uma coisa que não é da cultura do povo brasileiro, é essa divisão que se criou entre nós e eles, que isso é culpa exatamente do PT. O PT é que fez uma divisão, colocou um muro entre nós e eles. Isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a convivência. Tu pode ver nas redes sociais, né? As ofensas de parte a parte que os caras fazem aí, é um horror. Se nós estamos aí no nós e eles, é uma tragédia. Eu vou dar um exemplo. O Dilon Camilo, que sempre nos assiste e é meu amigo de rede social, ele é PT. E eu e ele temos uma boa convivência e umas boas discussões sobre política. Isso pode acontecer e deve acontecer. Eu não me trato eu e ele. Não, nós somos... Mas não é a regra. Não é a regra, mas eu tenho esperança que o Dilon Camilo nos ajude. Agora tem o Dalto Quadros aqui que está dizendo, tem um candidato, que eu não vou dizer o nome, que quanto menos aparecer na TV, melhor. Ele não tem nada para dizer. Muito boa. Essa é muito boa. Golpe esperar o único plantão do desembargador do partido indicado para
que foi indicado para o TRF por ele, inventar um fato novo para livrar Lula, o Dalto Quadros. Organizações Tabajara. Isso aí foi um troço das organizações tabajaras. Esse episódio, isso é um negócio, é um programa cômico. Meu Deus. Sabe que no Tribunal de Justiça... Mas o que vocês esperavam? Valdir da Musa, aquele maluquinho lá do Rio. Aí aqui a turma, aqui, o Paulo Pimenta, que até hoje não explicou isso, devo dizer pro Marquesan aqui, a origem do patrimônio dele. Não explicou. Esses são os mentores dessa lacaiagem, dessa bobagem. Foi uma sucessão de equívocos. Coiosada. Sucessão de equívocos. Mas veja bem, é a questão de escolher o juiz certo, né? E veja bem, no Tribunal de Justiça, o plantão, o regime de plantão que existe em todos os tribunais, no Tribunal de Justiça também, é absolutamente sigiloso. Ninguém sabe quem é o juiz plantonista. Sabia, né, Nestor? Sim. Você não pode escolher. Aqui, o Tribunal Regional Federal, por questões que são deles e que eu não estou simplesmente fazendo uma observação, eles publicam os plantonistas do ano inteiro. O que permite aos advogados, legítimo ou ilegitimamente, correto ou incorretamente, se é outro problema, né, a escolher o juiz certo. Olha, quem é que está de plantão amanhã? É o fulano de tal. Ah, então esse aí... Não é ilegal. Não é moral nem... Exatamente. Vou dizer mais. Exatamente. Não é ilegal nem antiético. Porque de todos, tu pode dizer assim, tem um juiz que tem uma tendência liberalizante. Sim, é outra coisa. Isso é uma coisa. Mas não agora, tu não vai esperar que qualquer juiz, de qualquer plantão, adredemente colocado uma escala ou não, que o juiz vai fazer um julgamento contra a lei. É evidente que não. Vai fazer um julgamento estapafúrdio. Claro vai fazer um julgamento que não tem base legal. É claro que não, evidentemente que não. Mas aí não, né? Escolhe um juiz certo. E certo mesmo, aí a coisa dá no que deu, né? Dá no que deu. Não, mas olha, ninguém poderia imaginar, porque a investidura na magistratura, isso é outra coisa. Ela automaticamente te reveste de uma ideia de que tu vai sofrer, porque tu vai ter algumas coisas pessoais tuas, convicções tuas, contrariadas, porque tu tem que aplicar leis que tu acha que elas não se amoldam, mas tu não pode julgar contra a lei, e tu julga, e a humanidade do juiz está em ceder o seu impulso natural a julgar conforme a lei. Há espaços interpretativos? Há. Mas não ao ponto degenerativo da... Exatamente. E chegar ao absurdo, então, qualquer juiz, para mim, se o juiz é esquerdista, direitista, centrista, agnóstico, isso não interessa. Interessa que o juiz tenha seriedade. Na verdade, aliás, a experiência que eu tenho pessoal. Eu fiquei 15 anos no tribunal. Posso dizer uma coisa, a toga pesa. Claro. A toga pesa. Para toda pessoa responsável. Exatamente. Pesa em que sentido? No peso da responsabilidade, da prudência. Pode destruir uma família, uma pessoa, uma empresa. De decidir de acordo com a lei, com os princípios constitucionais, com os princípios aí que estão por aí, né? Prudência, isso, a toga pesa. Tu sente o peso da toga. Isso aí é uma coisa interessante. Até por isso a responsabilidade se trata maior. A questão da responsabilidade. A toga do Lewandowski pesou tanto que ele conseguiu eleger uma senadora pelo estado de Minas Gerais. Ou está conseguindo. Pois é, na eleição no impeachment da Dilma. No impeachment da Dilma. Aí. Por quê? Já está dizendo mas não se elege lá. Pelo menos pelo Boa noite, Paulo Sérgio. Até quando nós vamos criticar esse partido que passou pelo poder? Enquanto não virarmos a página, ficaremos presos no passado sem olhar para o futuro e utilizaremos este passado para justificar ou perdoar os desmandos do presente e do que está por vir. Muito boa análise. Bem filosófica essa. Boa. Isso aí, boa. Só para não perder o assunto, quem tem dado um exemplo de... A origem do ministro Fachin é uma origem de esquerda. De esquerda, foi discutido a reforma agrária. Ele. Entretanto, ao se encontrar investido das condições de ministro do Supremo, do ponto de vista geral, ele não tem prolatado decisões que causem, vamos dizer assim, uma desconfiança de partidarização. Pelo contrário. De votar intimidado, porque... Tem pessoas lá ilustres que escreveram obras de muita importância do direito constitucional e que hoje despacham contrariamente a tudo o que escreveram, que eu acho,
Não, mas isso é na Venezuela que eles ameaçam. Não. Se tu fizer agora... Do ministro Fachin... Apaga por aí. O ministro Fachin, tu tem razão, mas me surpreende também porque ele também está indo um pouco além. Ele está virando o fio. Tem decisões do ministro Fachin que eu, com todo respeito, eu discordo fundamentalmente. Fundamentalmente. Essa questão da prisão em segundo grau me parece um absurdo. Um absurdo porque contraria a Constituição. Mesmo não sendo eleitor do MDB, concordo plenamente com o senhor Idenir, candidato que se diz, ou que diz que irá diminuir o Estado e não diz como fazê-lo, está jogando para a torcida. Aliás, avise o doutor Genaro que quem insultou o povo foi o senhor FHC e após isso surgiu toda essa divisão. Assuma, Genaro, que és PSDB. Eu concordo. A primeira cooptação, a primeira cooptação compra de votos no parlamento para a reeleição foi do Fernando Henrique. Foi mesmo. Pronto, ali que começou essa farra de compra de votos dentro do parlamento para a reeleição do Fernando Henrique. E teve o mensalão mineiro do PSDB também. Exatamente. Que foi essa... Sim, Eu não tenho dúvida que o Fernando Henrique fez isso. Não é PSDB? Não, eu não sou partidário. O Fernando Henrique fez o PSDB, mas também, para desgraça nossa, fez o Lula e o Foro de São Paulo. Então vamos ao ponto final com o Gigo. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Leonardo Damac, nosso presidente da FEBRAC, tudo preparado para Expo Inter? Pois o meu ponto final é nesse sentido aí, Paulo Sérgio. Aliás, eu te mandei minha proposta comercial lá. Eu queria... que pena, acabamos de encerrar os... Hoje às 4 da tarde. Hoje às 5 da tarde os apoios. Sobre todos os apoios. Também encerramos o nosso planejamento de cobertura editorial. Coincidência. Pô, mas o que é isso? Coincidência. Até os jantares, o almoço, são tudo já definido. Eu assisti numa grande empresa, cheio de chamar um dono de um grande veículo de comunicação na Venezuela, dizia para ele: eu noto exatamente quando acabam os nossos contratos de patrocínio aqui, igual o nosso contrato acabou. Não aqui na Pampa. Não na Pampa. Ah, bom. Mas não é longe. Fale, presidente. Eu queria aproveitar exatamente para destacar os preparativos aí para a quadra. A FEBRAC foi criada para se contrapor ao presidente Esperotto, né? A Farsul na época. Foi uma aliança impressionante. E agora, como eu sou amigo do Gedeão e do Lamac, hora nos contrapomos uns aos outros. Hora nós atacamos o Leonardo, hora nós atacamos o Gedeão. Sempre juntos. Não, e foi a FEBRAC virou todos cria do Esperotto, né? Não, a FEBRAC... Acabou na mão da Farsul de novo. A FEBRAC não. A FEBRAC tem autonomia, Paulo. Está equivocado. A FEBRAC é uma entidade autônoma. E já teve a sua autonomia ao longo de toda a sua história e continua tendo. Nós temos uma relação de diálogo, sem dúvida nenhuma, e o presidente Finco, que me antecedeu, conduziu muito bem essa relação de diálogo com todas as entidades, e nós continuamos, mas diálogo franco, mas sem perder altivez e sem perder as nossas posições. Assim tem sido. E assim que deve ser e continuará sendo. Aliás, estamos trabalhando nesse sentido, do diálogo, para construir a 41ª Expo Inter, não obstante todas as dificuldades aí que o Estado vem enfrentando. Quero fazer um registro aqui na presença do Idenir, o trabalho do secretário Odacir, que está sendo... É verdade. Dispensa apresentações, o Odacir. Sim. Ex-ministro, ex-secretário da Agricultura, um homem altamente experimentado, um exemplo... Aliás, a Secretaria da Agricultura tem em boas mãos em todo o governo. Sem dúvida nenhuma. Dando continuidade a um trabalho muito exitoso que o Hernani Polo fez também, que fica o meu registro, mas o Odacir agora tem sido um parceiro incansável aí, e nós vamos ter... A Expo Inter, ela tem essa característica de conseguir sempre se renovar, e mesmo nas maiores dificuldades do Estado, ela renasce assim, sempre com força, com pujança. Muito isso se deve à força do setor produtivo, à força do empreendedorismo, que eu não canso de dizer. Acho que é a solução para os problemas do Brasil. O Estado, e aí falo Estado, município e União, atrapalhar menos o setor produtivo, atrapalhar menos o empreendedor e deixar com que ele faça a sua parte, que faz bem. Então nós vamos ter uma boa Expo Inter, já estamos tendo uma agenda forte de reuniões com a Secretaria da Agricultura, com a Farsul,
com o Simers, com os demais atores que fazem essa feira. A FEBRAC é co-promotora da Expo Inter e nós vamos ter bastante atividades, bastante novidades. Espero poder estar contigo lá também no Pampa Debates. Já está encerrado. Dando... Planejamento editorial está encerrado. Não, mas eu até ia abrir uma exceção lá, nós encerramos os patrocínios. Nós vamos abrir uma atenção especial. Bruno, ali, o Cairoli lá, e eu brigando com o Cairoli, não me lembro o motivo, o Edson Bruno disse, pô, não se assusta, eles são amigos. E nós teremos uma novidade aí que a FEBRAC já vem fazendo um sistema de premiação, de reconhecimento a algumas pessoas, e esse ano nós vamos intensificar. Mas tu não conhece nem a nossa advogada, que é da Comissão de Ética da OAB. Sim. Que é adestradora de zebus. Pô, tia, eu vou ter que te apresentar. Claro, tem que me apresentar. Claro. Porque nós já temos dois elos de ligação, a OAB e se ela é adestradora e criadora de zebuínos, é nossa associada da FEBRAC também. Duas confluências. Genaro Baroni Borges. Vou fazer 2 registros. O primeiro para o seu Gomercindo Pave de Lajeado. Ele esteve internado no Hospital de Clínicas e recomendou aos parentes e amigos que não chegassem entre 6 e 7 da noite, porque ele tinha que assistir o Pampa Debate. Ele é hospitalizado. Um abraço, então, seu Gomercindo, um grande abraço para o senhor aí nessa querida cidade de Lajeado. E um registro histórico. Ontem, Encruzilhada do Sul, a minha querida Encruzilhada, completou 169 anos de emancipação. A Carta Régia do Imperador Dom Pedro II, assinando em 1849. Depois de 5 anos de batalha com Cachoeira... Não chegamos a tanto. Abraço aos munícipes. Um abraço aos meus queridos conterrâneos de Encruzilhada pelos 169 anos de emancipação. Paulo Sérgio, me informe se entre os convidados tem alguém do MBL. Pô, com o cara de MBL só tem uma que tu é de MBL, Eduardo. Ah, bom, graças a Deus. Seu ponto final, doutor Nestor Rain. Não, o doutor Genaro tocou num assunto importante, que é a questão constitucional da prisão em segunda instância. Né? Se faz mais do que necessário que o Congresso Nacional se debruce sobre esse tema, porque um dos únicos países do mundo que não admitem prisão em segunda instância é o Brasil. França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, todas as democracias desenvolvidas permitem, e é o correto. O que o doutor Genaro ressalvou, a sua posição de respeito à Constituição, que deve ser obedecida literalmente. E essa é a razão da posição dele, que eu endosso, acho que é o correto. Então precisa haver uma modificação, e até porque essa prisão em segunda instância, ela acontece no Brasil há 40 anos e não cessa de acontecer todos os dias. Exatamente. Só que como o acesso à justiça, ela é mais qualificada através do acesso a colegas que têm relevo, pessoas que têm condições, né? Acabam se utilizando da Constituição as pessoas que podem acessar os tribunais superiores. De resto, as nossas prisões estão tapadas de pessoas preso em segundo grau. Preso em segundo grau. Até agora, ontem, não, já nem chega tanto. E a primeira? Hoje em dia, hoje os juízes estão prendendo por prender. Então, é uma coisa muito complicada. O que repugna o telespectador que está nos vendo é o seguinte, ele ver que esse diploma constitucional, e nós, por sermos guardiões da Constituição, por termos esse dever de cidadania, nós queremos que ela seja cumprida, mas nós sabemos, temos até uma revolta interior de ver que esse dispositivo está se prestando para uma pleiade de vigaristas de escola, que deveriam estar na cadeia por desvio de dinheiro público, pelos delitos os mais diversos. Mas nós temos que seguir a Constituição, porque país que se desvia dos caminhos da Constituição, o seu destino é sempre as... Nosso presidente da LIDE, Eduardo Fernandes. Bom, Paulo Sérgio, ressaltar a importância da Expo Inter, que vem se aproximando aí. Nós já tivemos o privilégio de levar o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues lá num evento do LIDE que a gente fez com a Pampa. Muito bom, mostra a importância dessa exposição no cenário nacional. A partir do mês de julho, nós começamos também um diálogo recebendo todos os pré-candidatos ao governo do Estado, para que eles possam expor, para que eles possam dialogar, colocar suas pautas e também ser questionados para os nossos filiados do LIDE. Então, é uma agenda que vai até setembro e nós esperamos ouvir cada um dos candidatos até lá. E fazer uma saudação especial de estar aqui no programa no Dia do Amigo. Nosso amigo, amigo Paulo Sérgio, todos aqui. Então, o que seria da nossa vida sem os nossos amigos, né?
Então, um abraço a todos os meus amigos aqui, uma satisfação estar aqui com amigos também na mesa. E acho que é o que fica na vida, são as boas amizades, né? Então, no dia do amigo, a gente não pode deixar de esquecer os nossos amigos. Primeiro-ministro, Denis Sequim. Não, menos. Não me coloque na linha de tiro. Não, primeiro-ministro, qual é o problema? O secretário... Falamos tanto geral do governo. Falamos tanto em eleições. Amanhã começa, nos próximos finais de semana, ocorrerão várias convenções. Amanhã começa a do PSB, que deverá... ratificar o Beto Albuquerque como candidato a senador e a coligação do PSB com o PMDB. E nos outros fins de semana já ocorrerão as outras convenções, várias convenções importantes, e é bom a população ficar ao par do que acontece nessas convenções. Mas eu queria, Paulo Sérgio, hoje falar de um cidadão chamado Roni Ferrari. Roni Ferrari, mais conhecido como Roni da Casa da Sopa. Ele criou essa Casa da Sopa lá na Restinga para matar a fome de muita gente. E cresceu muito essa instituição Casa da Sopa. Nessa madrugada, infelizmente, o Roni Casa da Sopa, que ajudou tanta gente, foi acometido de um infarto fulminante e morreu. O Roni deixou um legado de bons exemplos. Ele assumiu como vereador várias vezes na Câmara de Vereadores, mas, acima de tudo, ele foi um cidadão que se preocupou com as pessoas pobres, as pessoas que tinham fome. E hoje em dia ele deixou a instituição Casa das Sopas e com muita gente triste, porque ele partiu. Que Deus o tenha, Roni Ferrari. A verdade, Roni da Casa da Sopa. Tem gente que não devia morrer, né? É verdade, esse era um exemplo. Mas deixou um grande legado, né? Esse é o exemplo. Parabéns a ele. Parabéns a ele. Eu pedi um close aí, por que não tem o close? Qual é a dificuldade do close? Hein? Tá em falta close-up, só tem Colgate. Pois é. Não tem close-up. Close-up, não foi close na aliança do aliança o tamanho da aliança do nosso... O tamanho da aliança, o tamanho da desconfiança. Mostrou bastante. Boa frase. Como é que é? O tamanho da aliança, o tamanho da desconfiança. Mostrando, tá reluzente aqui do meu lado. Olha ali, olha a câmera envolvendo a tua mão lá, o Idenir. Olha lá, olha aí. Mostra lá pro nosso... Mas tinha a maior aliança que já passou no programa. Certamente. Maior que a da Ana Assumido, o né? peso dessa aliança. É que eu aqui nesse programa, Genaro, eu sempre fui... Como é que eu vou dizer? Faltou até palavras. Eu era o cara que mais frequentava a Grande Porto Alegre. É uma coisa impressionante. Leonardo, recém-casado, tem uma aliancinha de perto da tua. Impressionante a aliança do Leonardo. Olha eu ali. vou conversar com o Chicão Tofani para ver o que representa uma aliança. Como lá em casa tem confiança plena, ó. Mas vai eu perdi trocando um pneu. Fui trocar um pneu. O Nestor que perdeu no mar de lençóis. Eu não, estou usando. De casa. De casa. Toma, Idenir, o seu jeton Chassanitas que tu encontras na Panvel e no Zafra, Eduardo também. E vem até o adoçante dietético. Olha aí, Fernando. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Nestor, Chassanitas da nossa de médio de faro. Eu gostei da xícara. Um abraço ao Guilherme. A xícara é cortesia também? Xícara é cortesia também. Xícara pode levar também? A xícara é cortesia? Não, essa é para quem? Para os convidados. Isso aqui é demais, tio. É sempre mais e mais. Para que isso? Quero saber. Não te contento com esse pai da presença. Olha ali, Muito obrigado. Ô, Nestor, tu não quer que eu dê o do Genaro aqui? Já vai... Viu? Ele se não vier de lá, eu vou levar a xícara. Tá bom, toma aqui. Pronto. Tá resolvido. Muito obrigado, boa noite. Ficam as principais notícias do dia da sua região com a nossa Vera Armando, aqui de Porto Alegre. Um bom fim de semana a todos. Pampa
Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.